Imagine por um momento que você está em uma situação crítica, onde as emoções estão à flor da pele, e cada palavra parece um desencadear de um conflito interno. Essa é a realidade para muitos de nós. Ao longo de nossas vidas, enfrentamos desafios que testam não apenas nosso caráter, mas nossa capacidade de agir com sabedoria e frieza. É neste ambiente de alta pressão que somos lembrados de um dos princípios mais poderosos do estoicismo. A verdadeira força não é a reação impulsiva, mas a habilidade de manter a calma e a clareza diante do caos. Neste vídeo, vamos explorar os 10 segredos de ação e frieza para viver com sabedoria, que nos ensinam a importância do controle emocional e como este controle pode transformar nossos relacionamentos e oportunidades. O tom que pretendemos adotar aqui é provocativo e inspirador. Você está prestes a descobrir como pequenos ajustes em sua forma de pensar e reagir podem fazer uma grande diferença em sua vida. Vamos estruturar essa jornada em uma lista clara e impactante, perfeita para retenção de audiência. E lembre-se, cada lição não é apenas um passo, é uma chave que abre portas para um novo nível de compreensão e paz interior. O estoicismo nos propõe não apenas a resistência a provocações, mas um verdadeiro mergulho na coragem e na virtude, nos mostrando que o silêncio e a reflexão podem ser aliados poderosos. Agora, prepare-se para se aprofundar nos segredos estoicos que podem revelar um caminho para uma vida mais equilibrada e plena. Vamos juntos desbravar essa sabedoria atemporal. 1. Domine suas expressões. Poder do controle facial. 2. Silêncio sábio. Quando a resposta é se calar. 3. Tempo e reflexão, transformando impulsos em sabedoria. 4. A raiva destrutiva. Liberte-se dessa emoção paralisante. 5. Orgulho ferido. Como ele pode nublar suas decisões. 6. A arte da observação. Antes de reagir, pause. 7. Pressão externa. Resistindo ao invés de ceder. 8. Disciplina emocional. Calma, como habilidade vital. 9. Fidelidade aos princípios, o que te define em tempos difíceis. 10. Cultivando a paz interna. O estoico inabalável no meio do caos. Prepare-se para explorar cada um desses segredos e descobrir como a filosofia estoica pode guiar você em direção a uma vida de sabedoria e autocontrole. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação ajuda a levar essa sabedoria atemporal a mais mentes sedentas por clareza e força. Vínhamos falando sobre os segredos estoicos para agir com sabedoria e frieza. Já exploramos o domínio das expressões, o poder do silêncio sábio e a importância do tempo e da reflexão para transformar impulsos em sabedoria. Agora é hora de mergulhar em emoções mais densas, que frequentemente nos desviam do caminho da razão e da virtude. 4. A raiva destrutiva. Liberte-se dessa emoção paralisante. A raiva. A raiva. Essa chama que consome, essa força que distorce nossa percepção e nos leva a ações das quais, muitas vezes, nos arrependemos. Os estoicos viam a raiva não como uma emoção natural e inevitável, mas como um julgamento equivocado. Para Sêneca, a raiva é uma loucura breve, um ímpeto irracional que nasce da percepção de uma ofensa ou injustiça, acompanhada pelo desejo de retribuir ou punir. Mas onde reside o verdadeiro perigo? Não no evento em si que nos causou raiva, mas na nossa interpretação desse evento. Pense comigo. Você está preso no trânsito
e alguém corta a sua frente de forma brusca. A adrenalina sobe, seu coração acelera. Palavras vêm à mente. Sua reação é automática, visceral. Você bufa, gesticula, talvez buzine incessantemente. Mas o que isso realmente muda? O carro à sua frente já está lá. Sua raiva não o fará desaparecer, nem voltará no tempo, e certamente não melhorará sua situação. Pelo contrário, apenas eleva seu estresse, tira sua paz e o coloca em risco desnecessário. Aqui reside o cerne do ensinamento estoico sobre a raiva. Ela é sempre uma escolha, ainda que inconsciente, baseada em um julgamento de valor. Você julga que a ação do outro foi uma afronta pessoal, que deveria ter sido diferente, que você merece que as coisas aconteçam de outra forma. Mas o universo não opera segundo seus merecimentos ou expectativas. Quando a raiva se manifesta, os estoicos nos convidam a praticar a dicotomia de controle. O que está sob meu controle e o que não está. O motorista imprudente? Não. O engarrafamento? Não. Mas a minha reação àquilo? Ah, sim, isso está inteiramente sob meu comando. É a diferença entre ser arrastado pelas circunstâncias como uma folha ao vento, ou ser a rocha inabalável contra a qual as ondas se quebram. Muitas vezes, a raiva é uma máscara para outras emoções. Frustração, impotência, medo ou até tristeza. Alguém te critica no trabalho e você explode em raiva. Mas talvez a raiz seja o medo de não ser bom o suficiente, de ser demitido. Em vez de enfrentar essa vulnerabilidade, você projeta a raiva no outro, transformando um momento de autoconhecimento em um confronto destrutivo. Libertar-se da raiva não significa suprimi-la ou fingir que ela não existe. Significa reconhecer sua presença, entender sua origem, o julgamento, e escolher uma resposta diferente. É um processo ativo de desidentificação. Quando a raiva surgir, pergunte-se: este julgamento é verdade? Esta situação realmente me ofende a ponto de eu sacrificar minha paz interior? O que ganho cedendo a esta emoção e o que perco? Sêneca nos alertaria que a raiva é a mais feia e feroz das emoções, e que sua cura reside na razão. Permita que a razão guie sua resposta, não a paixão. A prática de antecipar desafios, premeditatio malorum, também pode ser uma ferramenta poderosa. Se você sabe que o trânsito será caótico, prepare sua mente para isso. Se espera que uma reunião seja tensa, visualize-se respondendo com calma e clareza. Ao antecipar, você desarma a surpresa e, com ela, grande parte do gatilho para a raiva. Ao nos libertarmos da raiva, abrimos espaço para a clareza, a compaixão e, crucialmente, para a nossa tranquilidade. Não é sobre ser passivo, mas sobre ser soberano sobre suas próprias paixões. 5. Orgulho ferido. Como ele pode nublar suas decisões? Seguindo na esteira das emoções que nos perturbam, encontramos o orgulho ferido. Essa é uma armadilha sutil, muitas vezes disfarçada de autoafirmação, mas que na verdade nos torna escravos da opinião alheia e do nosso próprio ego. O orgulho ferido surge quando nossa autoimagem, baseada em validações externas ou expectativas irreais, é desafiada ou atacada. É a dor que sentimos quando somos criticados, subestimados, ou quando algo que consideramos nosso, um status, uma ideia, uma conquista, é diminuído. Imagine a seguinte cena. Você apresenta uma ideia em uma reunião, algo que você trabalhou arduamente e que acredita ser brilhante. Um colega, com um tom de voz condescendente, desqualifica sua proposta, talvez até ridicularizando um aspecto dela. Qual é a sua primeira reação? Para muitos é uma pontada no peito, uma sensação de injustiça e, em seguida, um desejo de defender-se a qualquer custo, de atacar de volta,
de provar que estão errados. É o orgulho ferido falando. Quando estamos sob o domínio do orgulho ferido, nossas decisões são obscurecidas pela necessidade de restaurar nossa imagem, de ganhar a discussão, de provar nosso valor. E o que acontece? Em vez de focar na melhor solução ou analisar objetivamente a crítica, focamos na autodefesa. Podemos dizer coisas que não queremos, tomar decisões precipitadas ou até sabotar oportunidades porque nossa imagem foi manchada. Os estoicos nos ensinam que nossa verdadeira dignidade e valor não residem no que os outros pensam de nós, nem em nossos status externos, posses ou reconhecimento. Elas residem na nossa virtude, em nossa sabedoria, justiça, coragem e temperança. Se a sua virtude é o seu único e verdadeiro bem, como Epicteto nos lembra, então o que alguém diz sobre você ou como te trata não pode realmente te ferir. Pode ferir a imagem que você construiu, mas não a essência de quem você é, se essa essência for virtuosa. O orgulho ferido nos torna vulneráveis. Somos como um navio à deriva, cujas velas são infladas e esvaziadas pelo vento da aprovação e desaprovação alheia. Um estoico busca ser seu próprio capitão, guiado por sua bússola interna de princípios. Para lidar com o orgulho ferido, comece a questionar de onde vem a sua validação. Você realmente precisa que os outros aplaudam suas ideias para saber que elas têm valor? Você realmente precisa de reconhecimento externo para sentir-se competente? A busca incessante por validação externa nos impede de olhar para dentro e desenvolver autoconfiança sólida, baseada em quem somos e no que fazemos com retidão. Quando for confrontado com críticas, por mais duras que sejam, respire. Volte à arte da observação, que discutiremos a seguir. Separe a crítica de sua pessoa. Pergunte-se: há alguma verdade nisso? Posso aprender algo com isso? Ou é apenas a opinião de outra pessoa, que não tem poder sobre minha virtude? O estoico não é indiferente à verdade, mas é indiferente à opinião quando ela não se alinha com a razão ou com seus princípios mais elevados. Ao cultivar a humildade e focar no que é verdadeiramente seu, sua capacidade de julgar e agir virtuosamente, você se torna imune às flechas do orgulho ferido. Você não precisa se defender de ataques à sua imagem, pois sua essência permanece intacta, inabalável. Isso liberta uma energia imensa que antes era gasta em lutas de ego, permitindo que você a use para o que realmente importa: viver uma vida de sabedoria e virtude. A arte da observação. Antes de reagir, pause. Essa lição é a base para as anteriores e fundamental para todas as que se seguem. A arte da observação é a prática de notar o mundo e suas impressões sem imediatamente julgá-las ou reagir a elas. É a capacidade de criar um espaço, ainda que mínimo, entre o estímulo e a sua resposta. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos das coisas. A observação é o ato de pausar antes que essa opinião tome forma e nos arraste. No ritmo frenético da vida moderna, somos constantemente bombardeados por informações, estímulos e demandas. E-mails chegando, mensagens piscando, notícias urgentes, pessoas falando. Nossa tendência natural é reagir instantaneamente, impulsionados pela urgência ou pelo desejo de parecer engajado. Mas essa reatividade constante nos rouba a capacidade de pensar, de ponderar, de agir com sabedoria. Pense em uma situação comum. Você recebe uma notícia chocante ou um e-mail com conteúdo ofensivo. A primeira impulsão é digitar uma resposta indignada, ligar para reclamar ou deixar a emoção tomar conta. Mas e se você pausasse? E se você lesse o e-mail uma segunda vez, talvez até uma terceira, procurando os fatos em vez das emoções? E se antes de ligar para reclamar, você respirasse fundo algumas vezes?
e considerasse qual seria a resposta mais eficaz e mais alinhada aos seus valores. Essa pausa é a arte da observação. É como um fotógrafo que não simplesmente aponta e dispara, mas enquadra, ajusta a luz, considera a composição antes de clicar. Ele observa antes de agir. Para nós, isso significa distinguir entre o evento e a impressão que o evento causa em nós. Quando um colega lhe faz uma pergunta que parece uma crítica velada, a observação permite que você veja a pergunta como ela é, um conjunto de palavras, antes de interpretá-la como um ataque pessoal ou um desafio à sua competência. Você pode, então, escolher uma resposta racional e construtiva, em vez de uma defensiva ou agressiva. Como praticar essa arte no dia a dia? Primeiro, respiração consciente. Em momentos de tensão, antes de falar ou agir, faça respirações profundas. Isso não só acalma o sistema nervoso, mas cria a micropausa crucial entre estímulo e resposta. Segundo, distanciamento cognitivo. Imagine que você é um observador externo da situação. O que você veria? Quais são os fatos objetivos? Sem as lentes das suas emoções e preconceitos. O que de fato ocorre? Terceiro, a pergunta de Epicteto. É isso algo que está sob meu controle? Se não está, por que me preocupar ou reagir impulsivamente? Se está, qual é a ação mais virtuosa e eficaz que posso tomar? A observação nos dá a capacidade de ver a impressão, antes que ela se torne uma opinião arraigada. Ela nos permite desafiar nossos julgamentos iniciais, que são frequentemente baseados em emoções, medos e preconceitos. É a porta de entrada para a liberdade estoica, a liberdade de escolher como respondemos, em vez de sermos meras marionetes de nossos impulsos e das circunstâncias. Cultivar a arte da observação é cultivar a presença, a atenção plena. É estar no momento presente, não para julgar, mas para entender. É uma habilidade que, uma vez desenvolvida, transforma não só como você reage a desafios, mas como você vivencia a vida. Você se torna um mestre de suas percepções, e não o escravo delas. 7. Pressão externa. Resistindo ao invés de ceder. Vivemos em um mundo de expectativas implacáveis. A sociedade nos diz o que devemos ter, como devemos parecer, o que devemos sentir e até no que devemos acreditar. Desde a pressão para ter o carro do ano ou o corpo perfeito nas redes sociais, até a urgência de responder a mensagens instantaneamente, somos bombardeados por pressões externas. O estoicismo oferece uma armadura robusta contra essa torrente de demandas, ensinando-nos a resistir e a permanecer fiéis a nós mesmos. A essência da resistência estoica à pressão externa reside na dicotomia de controle. Lembram-se? O que está sob nosso controle são nossas escolhas, nossos juízos, nossas virtudes. O que não está são as opiniões alheias, as tendências sociais, as expectativas que os outros projetam sobre nós. Ceder à pressão externa é, fundamentalmente, entregar o controle de nossa paz e de nossas ações a forças que não são nossas. Pense na pressão para ter sucesso em termos puramente materiais. A sociedade muitas vezes define sucesso como riqueza, fama e poder. Um estoico, no entanto, vê o sucesso como viver uma vida virtuosa, agir com sabedoria, justiça e coragem. Se você ceder à pressão social e perseguir obsessivamente bens materiais, sacrificar sua ética no trabalho, ignorar sua família ou sua saúde, você estará, do ponto de vista estoico, falhando miseravelmente, mesmo que acumule milhões.
Você permitiu que a pressão externa ditasse sua bússola interna, desviando-o do propósito moral. Outro exemplo comum é a pressão para conformar-se. Seja no trabalho, onde se espera que você concorde com o chefe, mesmo quando discorda em princípio, ou em círculos sociais, onde a moda de opinião ou comportamento pode nos levar a agir contra nossa própria consciência. Ceder aqui é trair a si mesmo, seus próprios valores. É a covardia de não se manter firme em sua virtude. Como resistir? Primeiro, conheça seus princípios. Sem um conjunto claro de valores e princípios internos, você é como um barco sem leme, à mercê de qualquer corrente. O que é importante para você? O que você valoriza acima de tudo? Para um estoico, são as 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Use-as como seu filtro. Segundo, pratique a indiferença às indiferenças. Coisas como riqueza, status, saúde e beleza são indiferentes preferíveis. Queremos tê-las, mas não são essenciais para nossa felicidade ou virtude. A opinião alheia sobre essas coisas também deve ser indiferente. Se alguém te critica por não ter o carro mais novo, lembre-se que a opinião dela é uma impressão sobre um indiferente. Não tem poder real sobre sua felicidade ou virtude. Terceiro, cultive a coragem para ser diferente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, frequentemente refletia sobre a importância de viver de acordo com sua própria razão, mesmo em face de um império. Sua mensagem é clara: sua integridade é seu maior tesouro. Não a negocie por popularidade, aceitação ou conforto passageiro. Resistir à pressão externa não é ser teimoso ou antissocial. É ser autêntico e íntegro. É escolher a liberdade de ser quem você é, guiado por sua razão, em vez de ser um reflexo das expectativas alheias. É um ato de coragem e autorrespeito. Ao fazer isso, você não apenas fortalece seu caráter, mas também inspira os outros a encontrar sua própria voz e sua própria verdade. E, por incrível que pareça, você ganha o respeito daqueles que realmente importam, aqueles que valorizam a autenticidade e a força interior. 8. Disciplina emocional. Calma como habilidade vital. A calma, para o estoico, não é a ausência de emoção, mas a disciplina sobre elas. Não é ser uma estátua fria, mas sim um ser humano que experimenta a amplitude da vida sem ser arrastado por suas paixões. É uma habilidade, e como toda habilidade, exige prática, repetição e autoconsciência. No mundo contemporâneo, onde somos desafiados a manter a compostura em meio a crises, a disciplina emocional é uma ferramenta vital para nossa sobrevivência e bem-estar. Pense na calma como a capacidade de manter sua bússola interna estável, não importa a tempestade externa. Quando o ambiente está caótico, um prazo apertado, um desentendimento familiar, uma notícia preocupante, a pessoa sem disciplina emocional é como um navio sem leme, balançando violentamente, perdendo a rota e muitas vezes naufragando em ansiedade, raiva ou desespero. O estoico, por outro lado, usa sua disciplina emocional para estabilizar o navio, ajustar as velas e continuar sua jornada, mesmo que o mar esteja revolto. Como podemos cultivar essa habilidade? Primeiro, reconhecimento e rotulagem. O primeiro passo para dominar uma emoção é reconhecê-la. Quando sentir ansiedade, raiva, tristeza ou medo, em vez de ser dominado por ela, pare e rotule: estou sentindo ansiedade agora. Entendi. Esse ato simples cria uma pequena distância entre você e a emoção, permitindo que você a observe em vez de ser ela. Segundo, o poder da pausa consciente. Conectando-se à arte da observação. Tópico 6.
A disciplina emocional se manifesta na nossa capacidade de inserir uma pausa deliberada entre o estímulo e a resposta. Essa pausa pode ser de segundos ou minutos, mas ela é o campo de batalha onde a razão pode intervir antes que o impulso emocional tome o controle. Respirações profundas, um copo d'água, sair da sala por um momento são táticas simples que permitem essa pausa. Terceiro, prática de desconforto voluntário. Os estoicos recomendavam, por exemplo, jejuar ocasionalmente, dormir no chão ou usar roupas mais simples. No mundo moderno, isso pode se traduzir em abrir mão de confortos desnecessários, praticar exercícios físicos intensos ou enfrentar pequenas adversidades de propósito. Ao fazer isso, você está treinando sua mente e corpo a não se quebrarem diante de qualquer desconforto, construindo resiliência e, por consequência, aprimorando sua calma sob pressão. Quarto, a visualização e a premeditação. Imagine-se enfrentando desafios e lidando com eles de forma calma e racional. A premeditatio malorum, premeditação dos males, não é para induzir pessimismo, mas para preparar sua mente. Se você já visualizou como responderia calmamente a um chefe exigente, é mais provável que o faça quando a situação real surgir. A disciplina emocional não é a ausência de emoção, mas a liberdade de escolher quais emoções você vai nutrir e quais você vai deixar passar. Ela transforma a calma de um estado passivo para uma ação intencional. É uma fonte inesgotável de força interior, permitindo que você navegue pelas complexidades da vida com clareza, eficácia e paz. É a manifestação da sua cidadela interior, inexpugnável diante das marés da vida. 9. Fidelidade aos princípios, o que te define em tempos difíceis. No coração da filosofia estoica está o compromisso inabalável com a virtude, ou seja, com a fidelidade a princípios éticos que transcendem as circunstâncias e as conveniências. Em tempos fáceis, é relativamente simples agir corretamente. Mas é na adversidade, sob pressão, quando o custo da virtude parece alto e a recompensa do desvio tentadora, que nossa fidelidade aos princípios é testada. É aí que descobrimos o que realmente nos define. Os estoicos propõem 4 virtudes cardeais: sabedoria, conhecimento do que é bom, mal e indiferente; justiça, agir com equidade e respeito pelos outros; coragem, enfrentar o medo e a adversidade com força moral; e temperança, autocontrole, moderação. Viver de acordo com esses princípios não é apenas uma recomendação. É, para o estoico, o único caminho para uma vida boa e significativa. Pensemos em situações da vida moderna. Você está em uma posição de liderança e descobre uma falha grave em um produto da sua empresa. A pressão para encobrir o problema, evitar o escândalo e proteger os lucros é imensa. Mas e a justiça para os consumidores? E a sua coragem de expor a verdade, mesmo que isso traga consequências negativas para você? A fidelidade aos princípios significa que você não hesitará em fazer a coisa certa, mesmo que seja a mais difícil. Significa que sua bússola moral aponta para a integridade, não para a conveniência. Outro exemplo. Em um ambiente competitivo, você vê uma oportunidade de se promover às custas de um colega, talvez difamando-o ou sabotando seu trabalho. O caminho mais fácil para o avanço pode parecer tentador, mas a que custo para sua alma? A que custo para sua fidelidade à justiça e à ética? O estoico entende que a verdadeira vitória não é alcançar um objetivo externo por qualquer meio, mas alcançar seus objetivos mantendo sua integridade e seus princípios intactos.
Ser fiel aos seus princípios em tempos difíceis exige clareza mental e uma força de vontade férrea. Primeiro, autoconhecimento profundo. Você precisa saber quais são seus princípios. Isso não é algo que se define da noite para o dia, mas através da reflexão constante, da leitura, do estudo e da autoanálise. O que você não está disposto a sacrificar? Quais são seus limites morais? Segundo, o teste da ação. Princípios não são apenas belas palavras. Eles são guias para a ação. Quando confrontado com uma escolha difícil, pergunte-se: qual ação estaria mais alinhada com a sabedoria, com a justiça, com a coragem, com a temperança? A resposta clara a essas perguntas será seu farol. Terceiro, a aceitação das consequências. Viver por princípios, às vezes, significa enfrentar impopularidade, perda financeira ou até perseguição. Um estoico aceita que essas são indiferenças, coisas que não controlamos e que não podem manchar nossa virtude, a menos que as permitamos. A paz interior de agir com integridade é um preço muito maior do que qualquer ganho material ou social. A fidelidade aos princípios é a fundação sobre a qual se constrói uma vida de significado e propósito. É o que nos dá uma identidade sólida e inabalável, independentemente das oscilações do destino. Em um mundo onde a moralidade é muitas vezes flexível e os valores são negociáveis, ser fiel aos seus princípios é um ato revolucionário de coragem e sabedoria. É o que o define, não apenas para os outros, mas, mais importante, para você mesmo. 10. Cultivando a paz interna, o estoico inabalável no meio do caos. Essa não é uma paz superficial, a ausência de barulho ou de problemas, mas uma serenidade profunda e inabalável que reside dentro de nós, independentemente do que aconteça do lado de fora. É o estado do estoico, uma cidadela interna onde a alma encontra refúgio e força, mesmo no caos. A paz interna é a soma e a manifestação de todos os segredos que exploramos. É o resultado de ter dominado suas expressões, de ter praticado o silêncio sábio, de ter usado o tempo para reflexão, de ter se libertado da raiva e do orgulho ferido, de ter dominado a arte da observação, de ter resistido às pressões externas, de ter cultivado a disciplina emocional e de ter sido inabalavelmente fiel aos seus princípios. Imagine-se no meio de uma tempestade. O vento uiva, a chuva castiga, os raios cortam o céu. A maioria das pessoas estaria em pânico, mas o estoico, em sua cidadela interna, encontra um centro de calma. Ele não nega a tempestade. Ele a aceita como parte da natureza das coisas. Mas ele não permite que a tempestade entre em sua mente e perturbe sua tranquilidade. Ele compreende o que está sob seu controle, suas reações, seus julgamentos, e o que não está, a força da tempestade. Na vida moderna, a tempestade pode ser muitas coisas. Uma crise econômica global, a perda de um ente querido, um diagnóstico médico grave, um desentendimento familiar que parece insolúvel. Nenhuma dessas coisas está sob nosso controle direto, e todas elas podem abalar profundamente nossa paz. Mas o estoico se lembra, a turbulência está fora, não dentro dele. Sua mente, razão e capacidade de julgar e agir virtuosamente permanecem suas. Cultivar essa paz interna não é um destino, mas uma prática contínua. É como afiar uma lâmina, um processo constante de atenção e cuidado. Primeiro, aceitação radical. Aceitar as coisas como são, não como gostaríamos que fossem. Isso não significa passividade, mas a compreensão de que há um limite para o que podemos mudar. É na aceitação que encontramos a liberdade de agir com eficácia sobre o que pode ser mudado, e a serenidade para lidar com o que não pode. Segundo, foco no presente.
O passado já foi, o futuro ainda não existe. A paz está no agora, na atenção plena ao que você está fazendo, pensando e sentindo neste exato momento. A ansiedade e o arrependimento são inimigos da paz, e ambos vivem fora do presente. Terceiro, a prática da gratidão. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre algo pelo qual ser grato. Um estoico encontra gratidão não apenas nas coisas boas, mas também nos desafios, que são oportunidades para exercitar a virtude e fortalecer o caráter. Quarto, a impermanência de tudo. Tudo flui, nada permanece. As dificuldades passarão, assim como as alegrias. Manter essa perspectiva nos ajuda a não nos apegarmos demais a nada, nem nos desesperarmos diante de perdas. Tudo é efêmero, exceto talvez a virtude. A paz interna, ou tranquilitas, não é uma fuga do mundo, mas uma forma de habitá-lo com sabedoria e serenidade. É a capacidade de ser uma rocha no rio, permitindo que a água flua ao seu redor sem arrastá-lo. É o maior presente que você pode dar a si mesmo e ao mundo, pois uma pessoa com paz interna é uma fonte de calma e força para todos ao seu redor. Fechamento impactante. Então, qual é a sua tempestade hoje? Qual é o caos que ameaça roubar sua calma, sua clareza, sua capacidade de agir com sabedoria? Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. A verdadeira força não está em controlar o mundo ao seu redor, mas em controlar o seu mundo interior. Não está em evitar as provocações, mas em resistir a ceder a elas. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença de uma alma inabalável. Esta jornada pelos segredos estoicos não é para criar uma lista de regras rígidas, mas para acender em você uma centelha de autoconsciência e coragem. É um convite para você olhar para dentro, para a sua cidadela interior e descobrir a força que sempre esteve lá. Agora, pare por um instante. Considere, em qual desses segredos você sente que precisa se aprofundar mais hoje? Qual é o primeiro passo prático que você pode dar para cultivar essa sabedoria em sua própria vida? Compartilhe sua reflexão nos comentários abaixo. E se este vídeo ressoou com você, se trouxe alguma luz ou perspectiva, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais explorações profundas sobre como viver com sabedoria. O estoicismo não é uma fuga da vida, mas um caminho para vivê-la plenamente, com razão, virtude e uma paz que nenhuma circunstância externa pode verdadeiramente abalar. Que sua jornada seja de contínuo aprendizado e inabalável serenidade.